Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 4 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, o Marcos Duval é o senador mais histriônico, na verdade é o parlamentar mais histriônico do Congresso, espalhafatoso e com uma tendência ao ridículo incontrolável. Ele chegou ao aeroporto logo após ter gravado um vídeo, inclusive ameaçando o STF, a Polícia Federal, se tentassem prendê-lo. Ele pisa na verdade, ele nem pisa fora do avião, ele já está preso coercitivamente para ir colocar tornozeleira. E aí, o que é que acontece? No momento seguinte em que ele é liberado, ele viola as medidas cautelares e posta uma foto da tornozeleira. Ele faz exatamente aquilo que fez o Jair Bolsonaro, que inclusive lhe valeu uma quase prisão, né? Depois a defesa do Bolsonaro foi lá dizer que não foi nada disso, foi um mal-entendido, quando o Bolsonaro mostrou foto da tornozeleira nas redes sociais. Ele estava proibido de usar redes sociais e o Marcos Duval está proibido. E aí ele posta foto da tornozeleira em um perfil que ninguém conhecia, que ele tinha criado no Instagram e não estava movimentando. E aí ele vai lá e viola a cautelar, o que é motivo para prisão preventiva. Você vai ver a decisão do Alexandre de Moraes aqui nessa edição. E, na verdade, o STF, pelas informações que já circulam, acha muito difícil que o Marcos Duval, assim como Daniel Silveira, outro sem noção que está preso até hoje, fique fora da cadeia. O Marcos Duval, mais aí questão de dias, porque ele não se controla, ele não vai se controlar e ele vai acabar em condução coercitiva, ele vai acabar em prisão preventiva. E é o destino do Jair Bolsonaro. Tem muita gente que não acredita, tudo bem, a gente sabe que o processo legal é difícil de ser compreendido pelo cidadão comum, porque aqui no Brasil está funcionando a coisa do seguinte: se for do meu lado, pode tudo. Se for do outro lado, não tem direito nenhum. E não é assim. O Jair Bolsonaro tem direitos e o STF está tentando tomar todas as medidas possíveis e imagináveis para que consiga prender o Bolsonaro só depois do trânsito em julgado. Mas fica difícil, porque o que ele fez ontem, ao aparecer de novo numa rede social, apesar da proibição, está muito bem escrito, como eu disse no vídeo da manhã, na decisão que regulou, aceitou não prendê-lo agora. Está muito bem escrito lá, olha, na próxima você vai preso. A próxima foi ontem. Ah, mas já aconteceu, já passou 24 horas, nada aconteceu. Não é padaria. Minha amiga, meu amigo, Poder Judiciário não é padaria. As coisas não funcionam dessa forma. Há uma decisão, há que preparar a decisão, há que ouvir o Procurador-Geral da República. Esse tipo de prisão que muita gente pede só acontece em ditadura. O ditador mandou, olha, prende. No minuto seguinte o cara está preso, sem direito à defesa, sem nada. Como aqui não é uma ditadura, então, na verdade, tem que mandar para a Procuradoria vai analisar. O Gonê, ele trabalha sempre com calma, com muito cuidado, né? O Gonê, que todo mundo dizia que ele jamais ia denunciar o Bolsonaro, que jamais o Bolsonaro seria julgado, que jamais o Bolsonaro está aí de tornozeleira e pode ser preso sim a qualquer momento, ele está à disposição da lei. O Datafolha divulgou uma pesquisa agora no fim de semana, que a maioria dos brasileiros, 51% acha que ele não vai ser preso e 40% acha que ele vai ser preso. Entre esses 51% que acha que ele não vai ser preso, tem uma boa parte que é dos amiguinhos dele, né, dos fãs dele. Mas tem uma parte que quer que ele seja preso, mas fica espalhando por aí que ele não vai ser preso. É uma coisa maluca o Brasil está completamente maluco. Não seja você também um maluco, tenha calma, tem que respeitar o devido processo legal para que lá na frente não seja tudo anulado. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você.
Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. A Polícia Federal realiza uma operação na manhã desta segunda-feira, 4 de julho, contra o senador Marcos Duval, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. As informações são da CNN Brasil. O senador é alvo de medidas cautelares e passará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Além disso, o parlamentar terá que entregar todos os seus passaportes. Segundo o analista Elijonas Maia, da CNN, Marcos Duval foi alvo da ação policial no Aeroporto Internacional de Brasília, no momento em que desembarcou de voo dos Estados Unidos. Ele viajou para fora do Brasil e ficou 10 dias em solo norte-americano, mesmo com a ordem do STF de entrega do passaporte. E aí, Xandão? E já aviso logo, se tiver algum policial federal com um mandatozinho de prisão porque eu fugi do país que não tem no inquérito, eu vou dar ordem de prisão por abuso de autoridade. Saibam, tá? Vocês, delegados da Polícia Federal, darei ordem de prisão. Eu costumo dizer que o Marcos Duval é ridículo e é egoísta, porque ele não deixa ninguém mais ser ridículo, ele quer o ridículo todo para ele, né? O Marcos Duval tem uma longa história de vergonha alheia que é impressionante, mas é muita vergonha alheia, é uma vida de vergonha alheia. Ele diz que em 2023 ele veio com uma história, logo que saiu a trama golpista, ele veio com uma história, sei lá, para tentar se salvar de alguma coisa, estava com medo de se complicar. Ele começou a dizer que o Bolsonaro tentou coagi-lo para dar o golpe. E falou da reunião golpista, falou que antes ele tinha sido chamado, né? Ele disse que o Bolsonaro tentou coagi-lo para participar de um golpe de Estado depois da derrota nas eleições contra Lula. O Duval também anunciou que ia pedir afastamento no Senado. Ele estava, muita gente acha isso, que ele estava naquela época com medo. Com medo de ser envolvido na trama golpista, porque alguma coisa ele realmente sabia, depois veio a público, que a reunião existiu, tudo aquilo. Ele diz que ele ficava puto, porque estava sendo coagido e tal. Bom, o fato é que o Marcos Duval tem uma história longa. Tem uma matéria aqui da BBC que é muito boa. Golpe, SWAT e Sunga. 5 polêmicas envolvendo Marcos Duval. Veja só. Você sabe que ele disse que ele é da SWAT, né? Vamos dar uma relembrada nisso. Teve a suposta reunião para o golpe de Estado. Em fevereiro de 2023, ele disse em transmissão ao vivo nas redes que o Bolsonaro tentou coagi-lo a participar de um golpe de Estado. Depois desdisse o que ele tinha dito. Falou que o Bolsonaro queria que ele gravasse o Alexandre de Moraes falando que tinha feito alguma ilegalidade, e aí ele também se elegeu dizendo-se membro da SWAT. Olha só, olha essa história, tem muita gente que não lembra, então por isso que eu vou relembrar. O Marcos Duval, ele fundou um centro avançado em técnicas de mobilização, uma empresa que oferecia serviços de consultoria e treinamento para forças policiais e profissionais de segurança. Em sua biografia, ele afirmou ser criador das inovadoras técnicas de mobilizações táticas, hoje difundidas em várias unidades policiais ao redor do mundo. Duval também diz que atuou como instrutor em mobilizações táticas, abordagens táticas, retirada de suspeitos em veículos e outros procedimentos táticos, para unidades da SWAT. E aí, com isso, ele já diz que ele é da SWAT, porque ele teria prestado, ninguém sabe se isso é verdade, não sei se aqui na matéria diz, mas ele não era da SWAT, né? Ele, no máximo, pode ter feito foi ter prestado algum serviço, mas nem isso é certeza. Ele ainda foi consultor das gravações do filme brasileiro Tropa de Elite, dirigido por José Padilha e Marcos Prado. O Duval sempre veste roupas e acessórios com a sigla
SWAT. A imagem que usa no perfil do Twitter, por exemplo, é uma montagem dele próprio, abrindo o paletó e a camisa social para mostrar um colete de operações militares por baixo. A polêmica nesse caso é o fato de não existir uma instituição formal chamada SWAT nos Estados Unidos. Veja só, trata-se apenas de um nome que é usado para designar certos batalhões de operações especiais das forças de segurança de algumas cidades americanas. E ele também teve briga com o Flávio Dino tirou uma com a cara dele no Congresso ali, falou que se ele era da SWAT, o Flávio Dino era dos Vingadores, divulgação de documentos da BIM, 3 dias antes da operação da PF, o Duval usou o Twitter para compartilhar trechos que seriam de relatórios sigilosos da BIM. É uma carreira de ridículo. Bom, essa aqui é a decisão do Alexandre de Moraes. E nessa decisão de 10 páginas, o Alexandre de Moraes moveu a ação contra o senador Marcos Ribeiro Duval, bloqueio de todas as redes sociais, proibição de utilização de qualquer das redes sociais diretamente ou por intermédios de terceiros, bloqueio e entrega imediata dos passaportes e depois também congelou todos os bens dele, etc, tá? Aí o Alexandre de Moraes escreve em várias páginas a razão da decisão. Absoluto desrespeito às medidas cautelares impostas anteriormente por essa corte que o proibia de viajar. Indisponibilidade de valores em contas bancárias e bloqueios de bens móveis e imóveis dele. Também determinou isso. Diante do exposto, determino a imediata imposição das seguintes medidas cautelares: uso de tornozeleira, cancelamento e devolução de passaporte e todas as outras medidas que você viu. Bom, o que acontece? O Marcos Duval, quando chegou no Brasil e foi abordado na saída do avião, ele nem pisou fora do avião, ele já estava preso coercitivamente para ser levado para depor, porque é uma prisão. Eu posso falar que é uma prisão, porque, como todos sabem, eu fui vítima de uma prisão coercitiva. Não é? Eles te prendem, você tem que acompanhar, você está preso, eles te levam preso, só que depois te soltam em seguida. Mas ele foi preso dentro do avião para ser levado para colocar a tornozeleira. Marcos Duval foi abordado pela Polícia Federal na saída do avião e reclamou de perseguição de Moraes. Passava das 6h30 quando os policiais federais atravessaram a ponte de embarque do aeroporto em direção à aeronave. O político foi informado, antes de pisar no terminal, que havia contra ele a decisão do STF. O senador acompanhou os agentes da Polícia Federal contrariado, segundo relatos. Ele reclamou de ser perseguido pelo Alexandre de Moraes e disse de forma repetida que havia comunicado diversas autoridades sobre sua viagem de férias. Duval usava uma camisa polo verde, uma calça bege, uma mochila preta com alças curtas e ele voltava da viagem para Estados Unidos e Bogotá. Foram 18 horas de voo. Ele foi enviado ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica e exigiu que a tornozeleira não fosse colocada sem a presença de advogados do Senado, sob o argumento de que a decisão violava o seu mandato e seria uma afronta ao Senado. Integrantes da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária viram nas exigências de Duval, em suas falas acentuadas, resistência ao cumprimento da decisão judicial. A defesa do senador nega que ele tenha colocado barreiras, mas ele não queria colocar. E se rebelou e queria ir embora. E aí Xandão diz: eu aviso logo, se tiver algum policial federal, você viu aí, com mandadozinho em prisão, eu vou dar ordem em prisão. E o que acontece? Você viu que ele foi proibido de usar redes sociais. O que ele fez? Ele postou a tornozeleira que seria de Marcos Duval, mas o perfil é dele, né? Ele postou a foto da tornozeleira neste perfil aqui, senador Marcos Duval, que ele criou e estava passando batido, inclusive, esse perfil, e depois ele apagou. Provavelmente o advogado dele ligou desesperado: tira isso daí, né? Porque senão não teria apagado. Se não fosse dele o perfil, não teria sido apagado. Deve ter sido um laranja que abriu isso aqui para ele
Então, logo mais nós vamos ter que ver aí o que é que se trata, porque isso aqui é causa de prisão preventiva, tá? É outro motivo para prisão preventiva. Olha a cara do palhaço lá na Disney, né? É muito ridículo esse sujeito. Mas o fato é que a oposição no Senado está fazendo barulho, pressiona o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a defender o Marcos Duval. Já outras vezes aconteceram outras coisas com ele, né? Bloqueio de contas, tudo, e ninguém deu bola para ele. Ninguém dá bola para ele no Senado. E aí vamos ver o que vai fazer o Alcolumbre. O Alcolumbre vai mandar ele catar coquinho, eu tenho muita certeza disso. E ele virou piada nas redes, porque não tem outra coisa para fazer com um sujeito desse que não seja piada, né? Aí, uma coleção de memes aqui, né? Uma das imagens, ele é retratado como gado da SWAT e recepcionado por um agente da PF na saída do aeroporto. Deu ruim para o SWAT da Shopee. Ele é chamado de SWAT da Shopee. O outro, fiquei sabendo que o boi da SWAT chegou e já recebeu coleira da Polícia Federal. Ninguém solta o tornozelo de ninguém. Essa é muito boa. Não sabia que tornozeleira fazia parte do uniforme da SWAT. Bom Dia PF de hoje foi para o Marcos Duval. Eles já criaram o Bom Dia PF. O novo acessório dos bolsonaristas é a tornozeleira, né? Tá virando moda entre eles. Daqui a pouco eles vão customizar as tornozeleiras. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.